queridos, graça e paz. Estamos aí com mais um dos vídeos do confinamento e hoje eu quero trazer para você mais uma semente da Palavra de Deus. Acompanhe, por gentileza, a leitura do texto de Filipenses, capítulo de número 2, e nós faremos então a leitura dos versos 9 ao verso de número 11. A Bíblia diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Hoje eu quero começar falando com você sobre estar de joelho diante dele. Vale a pena. Diante de Jesus, vale a pena estar de joelho. Essa questão de estar de joelho, ela tem um significado muito profundo na vida religiosa e na prática da espiritualidade. Na verdade, muitas situações da vida, elas nos arremessam ao chão. Elas nos jogam ao chão. Alguém já disse que quem se dobra diante de Jesus não se inclina ou não se rende diante das dificuldades. É uma maneira de você se manter de pé diante de muitas situações, é você estar com seus joelhos dobrados diante de Deus. O texto está nos informando que diante de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas existem duas formas distintas de se ajoelhar diante do Senhor. A Bíblia coloca essa sentença aqui como uma condição inevitável. Todo joelho se dobrará, todo joelho se prostrará. A proposta hoje, segundo a palavra de Deus, é que você vá para o joelho de uma maneira voluntária. Que você vá para o joelho no chão de uma maneira consciente. De que você vá para o joelho no chão com o entendimento do significado de se prostrar diante de Jesus. Existem muitas formas que Jesus é capaz de usar para te colocar de joelho no chão. Após aquela grande pescaria, aonde Pedro saiu do mar da Galileia com a sua rede cheia de peixe, não só ele e o seu barco, mas também o barco dos seus amigos, eles voltaram daquela grande pescaria, e isso está registrado no capítulo 5 de Lucas. O texto vai dizer que quando Pedro ele retorna para a terra, para a areia, e quando ele então ele está ali com... As pessoas estão admiradas com aquela pesca maravilhosa, e seria um motivo assim para Pedro se alegrar, festejar, comemorar. Uhul, a maior pescaria das nossas vidas. O texto vai dizer que Pedro volta e ele então, de joelho no chão, ele vai dizer para Jesus: afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. O poder de Jesus fez Pedro se ajoelhar e reconhecer o seu estado de pecador. A Bíblia vai dizer que num determinado momento Jesus passava por uma cidade e um leproso, pessoa essa que não podia se aproximar de ninguém, visto que na época a lepra, considerada uma doença contagiosa e incurável, a lepra levava as pessoas para o isolamento, para a marginalidade. O texto vai dizer que aquele homem, então, ele resolve se aproximar de Jesus e Jesus permite ele se aproximar. E quando ele se aproxima de Jesus, o texto vai dizer que ele se prostra diante do Senhor e diz o seguinte: Senhor, se tu quiseres, bem podes me curar.
a sua necessidade e a sua fé colocaram aquele homem diante de Jesus, prostrado, em súplica e em oração. E o texto vai dizer que aquele homem então ouviu como resposta a essa sua prostração: eu quero, fique curado. E imediatamente aquele homem foi curado. A Bíblia vai dizer que uma mulher que já fora possuída por muitos demônios, uma mulher da vida, uma mulher de vida difícil, essa mulher, depois de ser restaurada, ela ficou sabendo que Jesus estava num almoço, estava num banquete, fazendo uma refeição numa determinada casa. E o texto vai dizer que aquela mulher então se aproxima de Jesus e ela se prostra aos pés do Senhor, de joelhos, e ela derrama nos seus pés, um vaso de alabastro, um perfume. A gratidão a Deus faz aquela mulher colocar o seu joelho no chão. Deus sabe como levá-lo ao joelho no chão. E se há uma posição que Deus quer ver na sua vida, é que você se apresente diante dele com esse sentimento de rendição, de prostração. E você vai perguntar assim: pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque lembra que deve haver em nós a mesma atitude que houve em Cristo. E a gente vê que Jesus ele seguiu um caminho da humilhação para depois ele andar pelo caminho da exaltação. Por isso Deus o colocou à mais alta posição, para que diante dele todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus ele é glorificado quando nós caminhamos pelo caminho da humilhação. E Deus também é glorificado quando, diante desse percurso da humilhação, da prostração, da rendição, da entrega da nossa vida humildemente, Deus ele é glorificado quando Ele mesmo vai conduzindo a sua vida pelo caminho da exaltação. Você pode fazer isso de uma maneira consciente, de uma maneira voluntária, de uma maneira espontânea. Humilhai-vos perante o Senhor, vai dizer o apóstolo Pedro na sua carta, para que Ele a seu tempo vos exalte. Deus exalta. A palavra que Jesus Cristo deu para Pedro foi: eu vou fazer de você pescador de homens. De joelho, nós abrimos espaço para que Deus realize sobre nós as suas grandes obras. De joelho, Pedro se levantou pronto para experimentar as transformações. O leproso se levantou já transformado. E aquela mulher que derramou o vaso aos pés de Jesus, ela se levanta ali consciente, feliz, satisfeita por ter oferecido do seu melhor para aquele que merece o melhor das nossas vidas. A minha oração hoje é que você seja capaz de humildemente se apresentar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo. Que você seja capaz de ouvir da parte do Senhor: mas eu consigo. Que você diga para o Senhor assim: Senhor, mas eu não sei. E o Senhor possa olhar para você e dizer assim: mas eu sei. Que você possa se prostrar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, mas eu não tenho. E que você ouça então o Senhor dizendo sobre a sua vida: mas eu tenho. Que você possa então se apresentar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, mas eu não posso. Para que você, assim como o apóstolo Paulo, imitador de Cristo, seja capaz também de ouvir o Senhor dizer: mas comigo você pode. Porque foi isso que Paulo vai dizer lá no capítulo 4 e a gente vai falar disso ainda, vai chegar. O apóstolo Paulo vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém já disse que a igreja ela caminha vitoriosa quando está de joelho. Que você aprenda a caminhar pelas veredas da vida com seus joelhos no chão.
porque eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, os seus joelhos são capazes de te levar mais longe do que os seus pés. Porque de joelho nós abrimos espaço para que Deus faça suas grandes obras na nossa vida. Se você não se prostrar consciente, você vai se prostrar obrigatoriamente. E aqueles que se prostrarão diante do Senhor numa era futura obrigatoriamente, eles não se prostrarão para a sua exaltação, mas eles se prostrarão para a sua condenação. Seja sábio. Como a gente diz no exército, seja safo. O Senhor te chama para estar diante dele, de joelhos. Eu trouxe aqui 3 experiências. Pedro, o leproso e a mulher ex-endemoniada. Pessoas que se prostraram diante do Senhor. Eu já tenho feito assim. Não me arrependo nem um pouco. Eu gostaria de convidá-lo a viver a vida com seus joelhos no chão. Porque, como já dissemos, os teus joelhos podem te levar mais longe do que os seus pés. Fica aí essa semente de Deus. Eu quero deixar o meu grande abraço e um beijo no seu coração.